Fala galera, belezinha? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Telefone Preto 2, filme que estreou ali na última quinta-feira, dia 16 de outubro, nos cinemas, e que, claro, eu como um grande fã do primeiro filme, eu vou trazer as minhas impressões aqui da sequência, né? E é uma sequência que ela vai explorar muito mais a irmã, né, aqui, né, do aquele menino que foi sequestrado no primeiro filme. Ele tá aqui de volta, mas ele divide aqui agora o protagonista com a irmã, né, nesse filme que vai abordar muito mais a questão dos sonhos dela, né, em relação ao assassino, né, no mesmo assassino que a gente teve no primeiro filme, ele também tá aqui no segundo, né, e vai adotar mais a perspectiva dela nesse filme, né, descobrindo novos casos, explorando todas as questões que vão sendo trazidas à tona por causa disso, né. Em poucas palavras, essa sequência se trata basicamente disso, é um filme lá de quase 2 horas de duração, mas é importante falar aqui que, lógico, eu tenho um foco muito maior na menina, o menino ele divide o protagonismo aqui, e o filme ele precisa saber adaptar isso muito bem, né? Adaptar essa mudança e essa expansão, né, do roteiro, do universo. E eu acho que por muitas vezes o filme funciona, ok, mas ele tem lá os seus defeitos. Ele não consegue fazer muitas coisas que ele conseguiu fazer no primeiro filme, mas ainda assim ele consegue fazer muitas coisas novas que fazem esse filme funcionar de alguma maneira, né? Mas vou pontuar com calma essas coisas. A primeira delas, eu acho que eu preciso falar do diretor, tá? Porque a gente tem vários vícios aqui, vários vícios do diretor, que são bons, muitos deles, ok, mas algumas coisas aqui não conseguem funcionar tão bem quanto funcionaram no filme anterior. E eu vou ficar fazendo essa comparação aqui, tá, gente? É natural. Depois eu falo qual eu preferi no final do vídeo. Mas a primeira coisa que eu preciso falar do diretor aqui é a questão do jogo de câmeras dele. Eu acho que, diferente de muitos filmes de terror que fazem um movimento muito abrupto, muito repentino, para forçar uma barra de um jump scare, de um susto, que não necessariamente é alguma coisa assustadora, mas só de uma mera presença de alguém ali que chegou em cena, sabe? Esse filme não faz isso. Esse filme ele usa mais dos movimentos sutis da câmera, de um posicionamento estratégico da câmera para revelar a presença de um novo personagem, de uma nova figura dentro de cena, sem precisar fazer cortes, sem precisar fazer um movimento muito brusco, né, daqueles que às vezes deixa a gente até tonto vendo. Então é uma direção, uma câmera mais sutil, uma câmera até mais íntima, né, dentro de um filme, que isso consegue criar a sua própria atenção de um jeito que funciona, sim, do jeito certo, ok? Então eu acho que nesse aspecto a direção dele funciona muito bem, né? Ao passo em que a fotografia eu acho que ela tem o seu decaimento, tá, em relação ao primeiro filme. Eu acho que no primeiro filme a gente tem um jogo de luz e sombras, por exemplo, que funciona muito melhor. Muito melhor. A gente tem toda aquela dinâmica ali dentro do porão, né, que é extremamente tensa, mas a gente consegue ver tudo que tá ali, até os cantos mais escuros. A gente consegue ver e a gente consegue ficar, de certa forma, intimidado por todo aquele vazio que tem ali, né? Mas nesse segundo filme, isso não parece funcionar tão bem assim, tá? Eu acho que é um abuso, né, das sombras, principalmente, nesse filme, né? Principalmente nas cenas, e eu vou tocar nesse ponto, nas cenas em que a irmã ela tá sonhando, né, que são cenas, logicamente, ela não tá dormindo à noite, então são cenas noturnas. Eu acho que é um abuso do jogo de sombras aqui, principalmente, né, e há uma dificuldade da gente enxergar de algumas cenas, tá? Então eu acho que poderia ter sido melhor dosado essa questão, né? Mas no geral, o saldo assim dessa fotografia eu acho que é ok. É ok. Tá. E como eu falei, ele também, o Scott, ele não é só o diretor, né? Ele também há alguns aspectos a mais para analisar dele. Eu acho que é questão do roteiro, né? Que ele co-roteirizou esse filme, né? E eu acho que nesse roteiro, diferente do primeiro também, eu acho que é um roteiro mais apressado e mais conveniente. Vou explicar. Explicar, inclusive, fazendo logo um paralelo aqui, né? No primeiro filme, a gente tem um filme extremamente objetivo, conciso, né? Mas mais simples também,
mas ele sabe exatamente para onde ele quer ir, exatamente o que ele quer contar. E ele não ultrapassa nenhum limite dentro daquele escopo que ele adota para si. Esse é o primeiro filme. Ele é simples, mas ele é extremamente bem executado. Nesse segundo, a partir do momento que eu tenho uma expansão de protagonismos, de universos, então eu acho que pode ter acontecido do diretor o diretor e roteirista ter dado um passo maior que as pernas, talvez. Porque há muitas camadas aqui que esse filme tenta explorar em 2 horas só de duração. Há muitas camadas e eu acho que o próprio texto, ele não consegue disfarçar o quanto ele é conveniente consigo mesmo. Porque há diversas falas, diversas linhas aqui, principalmente da protagonista, da irmã, que são falas extremamente banais. Basicamente ela descrevendo o que a gente está vendo em cena, sabe? É uma sensação assistindo de que a gente é meio tapado, de que a gente não consegue enxergar aquilo ali que está na nossa cara e ela precisa literalmente verbalizar aquilo e não precisa. Não precisa. Isso acontece mais de uma vez, não é uma sensação boa assistindo, né? Mas existem também, além disso, né, dessas obviedades verbalizadas, eu acho que há um problema aqui, que eu acho que me incomoda até mais, é a questão das conveniências do roteiro, como eu falei. Eu acho que muitos dos personagens aqui, eles têm hipóteses do que tá acontecendo, lógico, como em qualquer filme. Ninguém tá entendendo nada no início, mas o problema desse filme, do roteiro desse filme, é que eles pegam essas hipóteses e eles adotam como verdade absoluta, sem ter completamente a menor noção de nada. Eles tiram as hipóteses, não sei da onde eles adotam como verdade absoluta, não sei porquê, e a gente tem que aceitar isso? Não acho. Não consigo. Ao contrário do primeiro filme. Do primeiro filme a gente consegue entender e aceitar tudo aquilo, porque ele é feito com mais calma, com mais paciência, a gente consegue digerir melhor o que está acontecendo. Não nesse segundo. E eu acho que isso atrapalha até o próprio elenco. Né? Ao contrário do Mason Thames, eu acho que ele consegue apresentar uma evolução muito boa profissionalmente. Né? Nesse ano ele está fazendo um sucesso aí no cinema, né? Ele já estreou em Como Treinar Seu Dragão, né? no live action, tá vindo agora com Telefone Preto 2. Semana que vem, essa semana na verdade, ele já tá vindo com outro filme no cinema, então assim, ele tá em todo lugar. Tá em todo lugar. O cara, ele profissionalmente ele tá bem, e nesse filme a gente consegue ver um amadurecimento não só do personagem dele, mas da atuação dele. Então eu acho que ele é um ator sim pra gente ficar de olho, porque ele vai crescer muito ainda, tá? Anotem esse nome. Mas quando a gente compara assim, ele com a irmã, há uma discrepância ali, tá? Há uma discrepância, porque ela não consegue acompanhar esse amadurecimento, ela não consegue acompanhar até essas conveniências de roteiro. Então, assim, não é culpa da atriz, é culpa da construção de personagem, e a atriz, ela não consegue manejar aquilo direito para que fique uma coisa mais natural. O Mason, ele já consegue ter um pouco mais de jogo de cintura para isso, mas a Madeline não. Infelizmente, ela não conseguiu chegar nesse ponto ainda, tá? Mas eu acho que é muito por causa do roteiro aqui, que ele é complicado. É um roteiro complicado, tá? Mas falando um pouco do vilão também, né? Eu acho que o Ethan Hawke, ele claramente ele não tem tanto destaque aqui nesse filme. Não tem. Apesar dele ser o grande vilão, ele ser intimidador sim. Até mais que no primeiro filme, tá? Mas ele ganha novas camadas. Ele ganha novas camadas nesse filme porque, bom, né? Ele, dados os acontecimentos do primeiro filme, ele precisa mudar a forma de agir, vamos colocar nessas palavras, nesse segundo filme, né? Então aqui a gente vê um assassino que ele bebe muito mais da fonte de Uma Sexta-feira 13 misturado com Uma Hora do Pesadelo. Eu vi essa comparação foi feita e eu acho que ela é perfeita, assim, para descrever o que acontece, né, como esse assassino nesse filme ele se porta. Então eu acho que há uma mudança, claro, na maneira dele de agir, na maneira de atuar ali, né, do vilão em si, né, e eu acho que o Ethan Hawke, ele não tem o destaque, né, que ele tem no primeiro filme, então a atuação dele
né? O trabalho do ator em si, ele não consegue ser capaz de criar toda essa dimensão de intimidar aquelas duas pessoas, aquele corpo ali de jovens, né? E o espectador também, mas o filme ele consegue compensar isso com os atributos técnicos que eu comentei, né? Eu acho que a sonoplastia também funciona muito bem, né? A ambientação, né? A cenografia, ela também tá ótima, né? Dentro de todo aquele feijão do arroz mesmo de filmes de slasher, né, como os que eu citei. Eu acho que esse segundo filme bebe muito mais da fonte, né, desse gênero do que o primeiro. Né, o primeiro, como eu falei, ele tem uma pegada mais íntima e esse ele expande mais para novos personagens, para novas camadas de vilão e de protagonistas. Então, eu acho que é um filme mais complexo. Não vou dizer completo, porque eu acho que muitas das tentativas desse filme não conseguiram chegar no real potencial que elas de fato tinham. Ao passo que no primeiro, dada a sua simplicidade, você conseguia ter uma objetividade melhor para tratar de tudo aquilo que você queria propor. Nesse segundo filme, eu acho que toda essa evolução pode ter sido, como eu falei, um passo maior que as pernas. Eu acho que o tamanho dessa evolução poderia ter sido talvez com mais calma, né? Mas não é um filme ruim, tá? É um filme até legal de assistir. Mas o primeiro, como eu falei, eu ia escolher um dos dois. O primeiro eu ainda acho melhor. Ainda acho melhor. Não sei, tá? Se eu esperaria um terceiro filme. Até onde eu sei, não há planos para um. Mas, dado que no primeiro filme eu não esperava nem que tivesse um segundo, e muito menos que esse segundo filme fosse bom, porque Telefone Preto 2 é bom, eu não sei se eu quero ou não um terceiro filme. Não sei o que esperar também de um terceiro filme. Mas, dado que eles conseguiram tirar leite de pedra pra fazer um segundo filme, um filme decente, eu não duvidaria, tá? De um Telefone Preto 3 aparecer aí numas discussões dentro do mundo do cinema. Assistiria também. Gostei do primeiro, gostei do segundo, assistiria o terceiro pra ver o que vai ser. Mas se você assistiu o Telefone Preto 2, se você gostou, se você não gostou, se concordou com alguma coisa que eu falei, se você discordou e vai me condenar por isso, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ler a opinião de vocês. Curte esse vídeo também que me ajuda bastante, compartilha com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!